Namastê, estrelas! Aqui é a Luciana, canal Somos Luz Ágape. Vamos aqui continuar falando de um tema bem legal, que todo mundo precisa criar uma mente próspera, uma consciência próspera. Para a gente conseguir criar uma consciência próspera, a gente tem que entender como funciona o universo. E para entender como funciona todo esse universo onde a gente vive, eu vou começar falando sobre o nosso campo eletromagnético. Tá? Cada um de nós, como seres humanos, temos um campo eletromagnético. Esse campo ele tem mais ou menos eu falo que o equivalente ao que você abre os seus braços em torno de você, ele forma um diâmetro. Ele vai ter esse diâmetro mais ou menos. Depois eu falo medidas, porque eu não sei de qual, mas eu tenho aqui na minha colinha. Mas o que a maioria das pessoas o conhece como campo áurico ou campo de energia. Tá? Então, os videntes, os esotéricos, o pessoal da yoga já estão acostumados com a visualização com ver o campo energético da gente, nosso campo eletromagnético ou campo áurico. Existe uma máquina fotográfica que faz fotos Kirleys, que são a máquina que fotografa esse campo áurico, esse campo energético. Hoje em dia, na mecânica quântica, isso já é comprovado, que nós temos mesmo um campo eletromagnético em torno do nosso corpo. Nós temos um campo eletromagnético e vivemos dentro de um planeta e dentro de um universo que também é formado por átomos, elétrons, ou seja, onde tudo é energia, né? E que existe um campo que a gente chama, alguns chamam de matriz divina, substância amórfica, éter divino, fonte divina. Os nomes você vai ouvir diversos. E todos esses nomes que se dão, outros chamam universo holográfico. Então, os nomes não importam, o que importa é que muitos de vocês o chamam de Deus, né? Alguns chamam de todo. E dentro desse universo a gente tem lá a mente divina, ou vácuo quântico, né? que está dentro ali da menor partícula de quark, onde a gente chama a partícula Boson-Higgs, acho que é assim que pronuncia, Boson-Higgs. Essa partícula, dentro dela se tem o vácuo quântico, lá o centro dela é o vácuo quântico, ela é conhecida como a partícula de Deus. Então é ali que está a mente divina, onde na menor partícula. Então, em tudo que existe Deus. Então não há divisão entre matéria e espiritual. Essa divisão foi criada por nós humanos, mas na realidade, quando você vai entendendo isso quanticamente falando, você entende que Deus habita em tudo, que esse campo amórfico, que esse universo holográfico está em tudo. Tá? O todo está em cada átomo seu, o todo está presente em cada átomo da sua cadeira, em cada átomo da sua parede, da parede da tua casa. Então o todo está em tudo, esse universo todo é composto pelo todo, ou seja, pelo todo. Quando eu falo, alguns conhecem como Deus, aí você pode dar o nome também que a tua religião mandar, ou se você não acredita em religião nenhuma, não tem problema, pode falar que é a natureza ou o universo, porque está tudo em tudo. Ele habita tudo, e é isso que a gente tem que entender. E ele está dentro de cada um de nós. Então, quando a gente entende que esse todo tem uma centelha dele aqui dentro de mim e outra dentro de você, toda a nossa visão de mundo muda, porque eu vou entender que nós temos, que ninguém está separado uns dos outros. Nada nem ninguém. Nós não estamos separados de outros seres humanos, sejam eles bons ou maus. Todos vieram do mesmo lugar, desse mesmo campo amórfico, fonte divina ou Deus, como vocês chamam. Isso cria o que eles chamam na mecânica quântica de emaranhamento quântico. Está tudo coligado. Eu estou ligada com os meus objetos, com a árvore lá fora, com a minha gatinha, com os animais que existem na natureza. Nada está desconectado, está tudo conectado uma coisa com a outra, emaranhada com a outra. O que eu faço afeta tudo por ressonância.
Na ciência tradicional, o que a gente tem é uma divisão de matéria e espiritualidade. E aí, dentro dessa divisão, as pessoas criaram uma consciência de que não tem problema se tiver guerra, porque se tiver guerra e eu matar o outro não tem nada a ver comigo. O outro é o outro e eu sou eu. Só que na mecânica quântica nos revela que essa teoria é furada. O outro tem sim algo que se liga a mim. Ele também tem a centelha divina. Ele também veio do todo e está conectado ao todo assim como eu. Somos todos emaranhados, como as religiões dizem, somos todos irmãos. Independente da religião que você tenha, não acho que você é melhor que o outro porque você tem uma religião. Justamente porque todos estamos conectados. E nessa conexão divina que existe emaranhando uns com os outros, aquilo que eu faço com o meu irmão reflete na minha vida e na vida de outros irmãos. Por ressonância, o efeito cascata vai estar afetando outras pessoas. Então, sim, quando eu brigo, quando eu mato, quando eu faço guerra, eu não penso que isso não vai me afetar, que isso não vai voltar para mim, porque tudo que eu emano volta. Tá tudo conectado. Para a gente poder criar uma consciência próspera, a primeira coisa que a gente precisa ter noção é que os nossos pensamentos são criadores, tá? E as nossas palavras também. Então, com pensamento, sentimento e palavra, eu vou criando a minha realidade. Muito do que eu crio é através da repetição. Repetição de quê, Luciana? Repetição das palavras, repetição do que penso, repetição do que imagino. A nossa imaginação, ela é um grande veículo para criar realidade. Você não cria sozinho. Uma coisa que a gente precisa ter consciência é que eu co-crio. Co-criar é o quê? Co-criar é entender que eu tenho que estar unificado com o todo para criar. Tá? Quem cria é o todo. Eu co-crio, eu sou um co-criador. O que você é? Você é um co-criador. O co-criador é aquele que imagina algo. Isso que ele imaginou é algo que ele deseja, conscientemente ou inconscientemente. Eu já vou explicar a diferença. E aí, ao imaginar, visualizar e falar daquele conteúdo, eu mando isso para o universo, através de uma onda, frequência. Por quê? Porque nós, seres humanos, emitimos onda e frequência o tempo todo. Nosso campo eletromagnético, esse campo áurico do qual eu falei, esse campo eletromagnético, ele é formado dos nossos sentimentos, das nossas emoções e daquilo que a gente pensa e imagina durante todo o dia, ao longo do dia. Tá? Então, ele pode estar positivo, negativo, neutro ou mais para positivo do que para negativo, ou vice-versa, de acordo como eu oscilei durante o dia. Nós seres humanos oscilamos muito, mas aquela frequência que você manter por maior tempo é que vai fazer com que o teu campo esteja emitindo. Então, se eu ficar a maior parte do tempo emitindo pensamentos de alegria, de positividade, de amor e de gratidão, eu emano isso para o todo e o todo manda isso de volta para mim. Tudo que eu mando para o todo, ele vai mandar de volta para mim. Como que isso acontece? Às vezes é um pouco complicado entender como funciona, porque tudo tem a ver com o tal colapso da função de onda, que vocês já ouviram falar, para quem já vem acompanhando estudos de mecânica quântica, por vários professores. Né? Tem o professor Eli Couto que explica muito isso, no YouTube você encontra várias pessoas mostrando o que é o colapso de função de onda. Eu vou resumir dessa forma. Tu sentiu aqui dentro do teu coração uma emoção, que está conectada com um sentimento, com um pensamento seu. Né? A emoção ela nunca vem sozinha, ela vem por causa de um pensamento, ou por causa de uma palavra, ou algo que foi te dito, ou que você visualizou e sentiu aquilo, certo? Então, você imaginou algo, sentiu, pensou naquilo. Esse sentimento, com esse pensamento e com essa coisa que você às vezes pode ter emitido através de palavras, forma uma frequência. Essa frequência, ela sai de você quando você sente. Quando você sente isso, ela emana para o teu campo magnético, seu campo eletromagnético. Seu campo eletromagnético vai emanar isso para o campo do todo, tá? Então ele vai expandir isso para o todo. Lá, quando isso chega, quando a sua onda chega no campo amórfico, ou seja, o campo universal,
lá vai ter várias ondas, tá? No campo do universo, no campo do todo, né, que seria o universo holográfico, lá tem vários tipos de onda, várias frequências que estão por ali, muitas ondas, de vários níveis frequenciais, dos níveis mais baixos aos mais altos, tem de tudo. A tua onda, por semelhança, vai encontrar uma outra onda semelhante a dela no campo do todo. Ela vai encontrar essa onda lá. O todo, ele é perfeito. E quando ele criou cada um de nós, ele criou cada um de nós com um código, né? Esse código é uma frequência que cada um de nós temos. Então ele nunca manda nada para o endereço errado. Tudo que volta para você foi porque você mandou para ele. Tá? Nunca vai voltar errado. É sempre muito meticulosamente medido frequencialmente. Então você mandou, ele sabe exatamente para onde mandar de volta. Ou seja, uma vez que a tua onda encontrou com a outra onda semelhante com aquela que você enviou lá no campo do todo, elas vão se encontrar. E ao se encontrar, elas se juntam, se fundem, criando o colapso de onda. Uma vez que elas criaram esse colapso de onda, o todo manda de volta para você. Então, se você emanou riqueza, vai te voltar riqueza. Se você emanou escassez, vai te voltar escassez. Se você emanou alegria, vai te voltar alegria. Se você emanou tristeza, vai te voltar tristeza. Aquilo que você manda é o que volta. Nunca tem erro e nunca volta para a pessoa errada. Isso é muito importante entender. E é dessa forma que a gente vai colapsando a nossa realidade aqui no planeta Terra. Ou seja, tudo que eu mando para o todo vai fazer esse processo. Vai encontrar a sua onda semelhante. Vai fundir e vai voltar para mim. E aí volta o quê? Junto, dobrado, né? A onda do todo com a minha onda, volta pra mim. Aí voltou, criou, manifestou aqui no físico. De alguma forma vai estar processando, vai acontecer um processo para que isso manifeste. Às vezes essa onda vem mais rápido, às vezes essa onda volta mais devagar, tudo depende do que nós temos de crenças dentro da gente. Para que aquela luz volte com mais intensidade ou menos intensidade, com mais rápido ou menos rápido. E quando é algo negativo, se eu me dou conta que eu emiti aquilo negativo, e eu cancelo, pedindo perdão, fazendo oração, liberando perdão para outra pessoa, né? Cancelando mesmo, falando, eu cancelo isso, eu cancelo, não queria ter pensado, falado, sentido isso. Aí quer dizer, você já começa ali a cancelar. Se aquilo retorna, já retorna muito menos, vamos dizer, com menos intensidade, ou às vezes você consegue anular realmente e não volta, tá? Então, quando a gente começa a vigiar, fazer orar e vigiar, que Jesus sempre falou pra gente, a gente começa a cancelar cada vez mais rápido tudo que a gente emite de negativo, tanto através de palavra, como através de pensamento e de sentimento. A gente começa a fazer esses cancelamentos, tá? Pergunta que você precisa fazer para você. Vou aqui na minha colinha para me ajudar assim rapidinho. Você consegue controlar seus pensamentos? Ou você ainda vive sob o controle mental do que os outros querem que você pense? É um questionamento muito importante que você deve se fazer. Quem são esses outros? A TV, todas as mídias informativas que a gente tem, a família e os governos. Nós precisamos desenvolver em nós um filtro, tá? Um filtro mental de questionamento. O ser humano tem preguiça de pensar e de questionar, mas a gente parar de ter preguiça, a gente vai instalar esse filtro dentro da nossa mente e vai começar a fazer questionamentos. O que me traz de positivo assistir televisão? Nada. Só fala de desgraça ali naquele negócio, só me deixa negativo na frequência da raiva, da ira, do medo. Então eu vou desligar a televisão, já não quero mais. O que me leva à frequência? Ler um bom livro com conteúdos positivos. Então eu vou começar a ler. Não gosto de ler, tenho preguiça. Hoje em dia não tem desculpa mais. Você pode baixar audiobooks e ouvir os livros, tá? Então não tem desculpa para quem não gosta de ler. Ou ouvir em audiobook. Música. O que eu ando ouvindo? Aqueles funks com aquelas letras horrorosas ou qualquer coisa que tenha letras negativas, com arquétipos péssimos. Poxa, isso daí, baixa frequência. Melhor começar a ouvir, a selecionar músicas que falam de coisas positivas, que vão elevar a minha frequência. Por que eu estou falando disso? Porque você é o que você pensa.
Tá? Isso não é um ditado de filosofia, não. Você cria aquilo que você pensa ser. Se eu sinto que eu sou pobre, eu serei sempre pobre. Se eu sinto que eu sou rica, mesmo que eu não seja ainda, eu me tornarei rica, porque eu comecei a colocar na minha mente sentimentos e pensamentos de riqueza. Então, eu sou o que eu penso ser. Se eu penso que eu sou doente, eu vou ter mais doença. Se eu penso que eu sou saudável, ainda que eu não esteja saudável, se eu começar a confessar a saúde vai começar a surgir na minha vida. E as minhas próprias células vão começar a ouvir, eu sou grata por vocês, eu amo vocês, gratidão por vocês, pelas minhas células, pelos meus órgãos, eu sou feliz e grata pela saúde que eu tenho. Eu vou começar todos os dias a repetir isso, as suas células, os seus órgãos vão ouvir, e eles são inteligentes, eles vão começar a reacionar a isso. Tá? Bruce Lipton já fala sobre isso, tá? Na biologia da crença. Ele é um médico e cientista que ele já comprova que, diferente do que as pessoas pensam, as doenças não são causadas, na sua maioria, por fator genético. Só 5% das doenças são causadas por fator genético. O resto são causados por outros fatores. Fatores externos, fatores do que tem aqui na cacholinha, do que fica repetindo na língua. Ou seja, se a gente muda isso, a gente consegue mudar a nossa biologia. Você consegue mudar a tua saúde através do que você fala. Você pode mudar o teu código genético. O teu ADN pode ser mudado. Inclusive, o seu ADN universal, aquele que cria prosperidade para você. A sua imaginação é o que você é. Como você imagina a vida, assim ela vai se manifestar. Então, a vida que a gente tem a ver com nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com a nossa imaginação. O que você anda sentindo, o que você anda pensando, o que você anda imaginando. A gente tem portais. Os olhos são portais, os ouvidos são portais. Portais para a nossa consciência. Tudo que entra por aqui e entra por aqui vai para a tua mente consciente e subconsciente. E principalmente fica arquivado na tua mente subconsciente. Quem organiza tudo na tua vida? Você pensa que é a tua mente consciente? Está equivocado. Quem organiza tudo na tua vida é a tua mente subconsciente. É ela que... você nem precisa pensar para mover a mão. É ela que pensa. Né? Você não... por exemplo, no processo de aprender a dirigir, você no princípio tem que pensar para aprender, né? Depois você já faz certos percursos sem nem pensar. E tudo que precisa fazer dentro do carro você já não fica pensando para fazer. Você faz automaticamente. Por quê? Quem está por detrás disso? É sua mente subconsciente. Ela aprendeu, está lá no arquivo. Na hora que você precisa, vem. Todo o programa, toda a programação é baixada. Tá? Então, tudo que tem nesse arquivo. E esse arquivo ele é formado principalmente do 0 aos 7 anos de idade. Então, tudo que você aprendeu do 0 aos 7 anos de idade está nesse arquivo. Se você, do 0 aos 7 anos, aprendeu crenças positivas a respeito de dinheiro, de riqueza e de prosperidade, fatalmente você será uma pessoa rica e próspera. Porém, se você, como a maioria, recebeu informações negativas a respeito disso, fatalmente você terá uma vida difícil, cheia de percalços, porque você recebeu um monte de crenças de escassez toda a infância. Tá? Então, quando eu falo que as pessoas têm que sentar, perder um pouquinho de tempo, aliás, perder não, dedicar um pouquinho de tempo a si mesmo e fazer suas listas de crenças positivas e crenças negativas que receberam de papai e mamãe, que receberam da escola, que receberam da sua instituição religiosa durante a infância e adolescência, e substituir as crenças negativas por crenças positivas, isso começa a mudar a tua consciência. Tá? Então esse exercício é muito importante para a gente poder identificar as crenças negativas que temos. Mas mais do que identificar as crenças negativas, é importante começar a criar crenças positivas. Através da repetição e da frequência certa, a gente consegue começar a criar uma consciência de prosperidade. A nossa mente ela está conectada com tudo e com a própria substância amórfica. Tá? Por quê? Porque a gente entende que essa substância amórfica, que é o todo, tá? Está dentro de nós, da nossa centelha divina. É o nosso eu sou o que eu sou, o eu ser crístico. Está dentro de nós.
Nós nos comunicamos com o que está fora através dela, tá? Então tudo que eu sinto dentro de mim é o que eu vou manifestar fora. Você nunca vai ter uma realidade fora que não foi criada dentro. Eu sei que para algumas pessoas é muito complicado entender isso, porque entender isso é admitir que você é responsável por todos os resultados da sua vida, sejam os positivos ou os negativos. Foi você que criou. Você criou com medo. Você tem muito medo de uma coisa? Fatalmente isso se manifestará na sua vida. Isso é bíblico, não sou eu que estou falando não. Vai lá em Jó que está escrito lá, né? Aquilo que eu mais temi me aconteceu. Pois, se você teme algo, vai te acontecer fatalmente. Então, tudo aquilo que você tem medo, que está lá no teu subconsciente, arquivado como medo, fatalmente na tua vida acontecerá. E quem criou foi você. Não adianta querer culpar a Deus ou dizer que foi o destino que quis. Não foi. Foi você que criou porque você tinha crenças negativas. Se você mudar e deixar de ter medo e enfrentar os seus medos, você cura isso e você começa a criar crenças positivas e a sua vida muda. Porque você cria a partir daquilo que você acredita. Tá? O todo, ele só interfere quando a gente pede, na maior parte das vezes, tá? Senão ele não vai interferir, a gente tem que pedir. Ele só vai estar ativamente atuando na tua vida e te conduzindo se você pedir para que ele te conduza. Tá? Se você não colocar tudo nas mãos dele, ele vai deixar que as coisas venham, que você continue nessa sequência, mando, volto, mando, volto, mando, volto. Por quê? Porque você não deu para ele a oportunidade dele agir. Para você dar a oportunidade dele agir, você tem que falar com ele, literalmente falar com ele. Eu estou sobre a tua direção. E aí você também não vai poder interferir. Tu tem que deixar ele agir na tua vida. Quando você coloca a tua vida na mão do todo, tu tem que deixar ele trabalhar. Aí você tem que soltar, como diz o professor Hélio Couto. Você tem que soltar, você tem que focar em fazer outras coisas. Não é que você não vai fazer nada. Você vai perguntar para o todo. O que eu posso fazer para contribuir para que isso me venha mais fácil, para que eu possa estar colaborando com o Senhor para estar materializando isso. E aí você vai ouvir as suas intuições e vai seguir essas intuições. E ir fazendo aquilo que você sentir no coração, que o todo quer que você faça, para que aquilo se manifeste mais depressa. Porém, você vai deixar o todo trabalhar. Você não vai ficar perguntando como vai vir, como vai acontecer, não vai ficar achando, mas isso é difícil, isso não é pra mim. Não, você não vai colocar nenhum obstáculo. Porque se você pôr, você cria o que a gente chama de efeito Zenão. Então você pôs dúvida, você ficou perturbando todo, fazendo perguntas de como que ia acontecer, aí acabou. Você perdeu a chance, perdeu a vez, o todo não vai conseguir trabalhar e não vai mandar nada pra ti. Cancelou o pedido. Entende? Aí, quem cancelou? Você. Porque eu soube soltar. Então tem que aprender a soltar, tá? Fazer exercício do soltar, ou seja, pedir pro todo, confio nele, então eu vou fazer outra coisa que eu sei que ele já tá cuidando disso. Tá? Então é mais ou menos assim. E aí a gente tem que ver que dentro desse soltar, tem coisas também que bloqueiam muito a nossa prosperidade, tá? Falta de perdão te bloqueia muito. Então você precisa aprender a liberar perdão bem rápido, para tudo e para todos, tá? Nós costumamos agir sempre de acordo com aquilo que a gente acredita. E aquilo que a gente acredita, as nossas crenças e paradigmas, estão muito relacionados com aquilo que a gente aprendeu na infância, como eu falei. Então, você vai estar reacionando diante das situações da vida de acordo com essas crenças que você carrega. Por isso é muito importante você começar a fazer essas análises e listas que eu falo, para que você possa corrigir essas reações e começar a ter reações positivas. Ou, melhor que reações, começar a ter ações positivas, para manifestar resultados positivos. Bom, tem uma frase do Kai Bailon, né, que é uma lei hermética, que diz assim: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está dentro é o que está fora. Dentro dessa frase do Kai Bailon, dessa lei hermética, está uma chave muito importante para a gente ser próspero. Né? Ela está dizendo que você vê que às vezes o que a gente vê ou acredita necessariamente não é
o que a gente pensa conscientemente, tá? A nossa mente, ela é dividida em mente consciente e mente subconsciente. Basicamente, tem essas duas divisões, tá? A mente consciente é a mente que está acima, é a mente que está lidando com o externo. A mente inconsciente é a mente que está lidando com o interno dentro da gente. Então é a mente que está abaixo, tá? Então a nossa mente consciente é o que está para fora e a nossa mente inconsciente é o que está para dentro de nós. O que você tem na mente inconsciente é o que você vai ver fora. Como isso funciona? Por exemplo, é assim que você vai começar a perceber melhor como funciona o seu sistema de crenças, tá? Eu tenho lá aquele arquivo, aquela programação que me foi dada do 0 aos 7 anos de idade. Então minha mãe me ensinou que para ter dinheiro eu tenho que trabalhar muito. E aí vem uma pessoa e fala assim pra mim: Luciana, eu tenho uma oportunidade para você. Você trabalha 4 horas por dia, sentadinha, bonitinha, só vai ter que estar mexendo no computador e eu vou te pagar X por mês. Esse X é 3 vezes mais do que o que eu ganhava no meu trabalho de 8 horas por dia, que eu tinha que sair de casa e pegar transporte 2 horas ou 3 para ir, depois mais 2 horas ou 3 para voltar. E aí eu fico pensando assim: mas será que ele está falando a verdade? Aí eu começo a pôr um monte de questionamento. Por quê? Porque eu não acredito que é possível ganhar dinheiro sem sair da minha casa, trabalhando 4 horas por dia, só na internet, sentadinha ali, bonitinha, sem sujar minha roupa, sem precisar pegar transporte, sem precisar sofrer. E aí eu não acredito, porque a minha mente não está acostumada a acreditar que é possível ganhar dinheiro sem suar. E hoje a gente já sabe que muita gente já ganha dinheiro dessa forma, né? E às vezes muito mais do que pessoas que estão trabalhando todos os dias horas e horas e que viajam no transporte, como eu descrevi e tal. Né? A gente sabe que é perfeitamente possível isso. Porém, muita gente ainda não acredita. Porque a sua mente diz que você tem que suar para ganhar dinheiro. Tá? E aí o que aconteceu aí? A tua mente consciente foi buscar uma resposta no seu inconsciente. Qual a resposta que ela encontrou? Isso não pode ser verdade. Porque você sabe que você tem que ganhar, para você ganhar dinheiro, você tem que suar. Porque é a informação que você tem lá no subconsciente. Então, essa informação que está no seu subconsciente vai vir para cima, vai submergir, para contestar o que a outra pessoa está dizendo e para te colocar dúvida. E aí é a tua mente que te mente, tá? É a tua mente que te engana. Por quê? Por que ela está te enganando? Porque ela só sabe aquilo que foi passado para ela naquela programação mental. Se você não trocar a programação, anular aquela programação antiga e por uma nova, você vai continuar pensando dessa forma e bloqueando qualquer oportunidade que te chega. Então é por isso que é muito importante a gente entender como funciona a nossa mente, subconsciente e consciente, e entender que o que eu tenho dentro é o que eu vou ver fora. Se eu acredito que eu posso ganhar a vida com suor no rosto, então eu vou criar mais disso na minha vida. Vou criar mais, vou criar mais, vou criar mais, vou viver apenas disso porque eu não consigo ver outra realidade. Como eu não consigo ver outra realidade, eu não consigo ver outras oportunidades. E o mundo tem infinitas possibilidades. Só que a gente só consegue ver essas infinitas possibilidades quando a gente rompe os paradigmas todos. Ou seja, quando a gente vai limpando todas essas crenças negativas que a gente tem. E aí a gente começa a ver que o mundo está cheio de possibilidades. Muito mais do que o que a gente imagina. Tá? Então, ao entender isso, eu mudo o que está dentro. Ao mudar o que está dentro, eu consigo começar a mudar o meu mundo fora. É claro que essa mudança fora nem sempre é instantânea, porque é como arrumar a casa. Quando você vai fazer uma faxina na sua casa, primeiro vira todo um caos, não é? Tu tem que tirar as coisas do lugar, tem que jogar muita coisa fora, tem que arrumar e organizar coisas e tal. E aí depois que você leva horas e horas, às vezes um dia inteiro, limpando, arrumando, mudando coisa de lugar, fazendo aquela mudança toda, né? Porque faxina é faxina. Faxina é sem mudar os móveis do sítio, sem tirar as coisas de baixo e de cima para limpar, não é faxina. E aí quando a gente faz isso, quando termina, primeiro que fica um alívio, porque abre muitos espaços para as coisas novas. E segundo, que dá aquela sensação gostosa, né? De casa limpa e tal. Mas antes de chegar nesse ponto, o que aconteceu? Virou um caos.
A mesma coisa quando a gente começa a fazer a limpeza de crenças na nossa vida. No início, parece um caos, é o que o pessoal chama catarse. Começa a acontecer coisas inéditas na sua vida, nem sempre positivas. Por quê? Porque você está fazendo, está tirando, está removendo aquilo que não presta, coisas guardadas ali, lixos emocionais e mentais que você tem, que precisam ser sacados fora. Isso às vezes dói, né? E incomoda e é desagradável. Porém, quando se termina esse trabalho, as coisas abrem um monte de espaço para o novo, e aí começa a vir coisas boas, oportunidades diferentes, a sua frequência vai elevar, e aí as coisas mudam completamente. Ou seja, aquilo que está dentro já não é mais o mesmo, já começa a estar pondo coisas novas ali. E aí você começa a criar um campo novo eletromagnético. O campo eletromagnético vai se renovando e vai ficando na frequência que você deseja e não mais aquela que te condicionaram. E assim, é muito importante trabalhar perdão para papai e mamãe. Eu sempre falo que quem não perdoa papai e mamãe não tem prosperidade na vida. Quase todo mundo tem alguma coisa para perdoar papai e mamãe. Verifique aí no seu coração se tem alguma coisa para perdoar papai e mamãe e faça a oração do perdão para eles, tá? Porque a gente não pode ter mágoa de ninguém, mas principalmente dos nossos pais, tá? Os seus pensamentos geralmente são suas crenças se confirmando. E uma coisa importante de se entender é o teu subconsciente sempre vai arrumar um jeito de confirmar as tuas crenças, tá? Então, se eu acredito numa coisa, ele vai sempre arrumar formas de me convencer daquilo, tá? Seja por bem ou seja por mal. Entender que o nosso subconsciente, ele é neutro. Ele não entende o que é bom, o que é ruim. Tá? Ele não entende. Para ele, aquilo que você repete muitas vezes, aquilo que você assiste e ouve muitas vezes, é o que você deseja experimentar. E aí, como ele sente que é isso que você deseja experimentar, você está emanando aquilo para o seu campo através dele, e ele vai emanar para o todo, porque ele sente que é aquilo que você precisa. E aí, porque ele não sabe ler do jeito que a gente lê. Ele lê frequência, tá? Ele lê frequência. Então, se eu falo alegria, eu estou alegre, só que a minha emoção é de tristeza, ele não leu a minha palavra, ele leu a minha emoção. A minha palavra tem que vir carregada da emoção correta. Por isso que às vezes algumas orações não dão certo, porque eu faço a oração com a emoção errada, com o sentimento errado. Se eu fizer a oração com o sentimento errado, ela não vai chegar no endereço certo, tá? Porque o todo, como eu já disse, ele nunca engana-se. Ele sempre sabe o endereço certo, mas nós não. Para a gente mandar a emoção, mandar a oração para o endereço certo, a gente tem que colocar a emoção correta, a frequência correta na oração. A oração funciona e funciona muito quando a gente faz a oração de forma metafísica, com a emoção correta, tá? Ou seja, se eu coloco uma emoção positiva na minha oração, de alegria, de amor, de gratidão, e emano por todo, e solto, ela vai chegar lá, vai encontrar aquela frequência referente a ela e vai voltar para mim daquela forma que eu pedi, né? Que eu enviei aquele desejo e ele vai voltar se manifestando aqui para mim. Quando eu mando com uma emoção de dúvida, de tristeza, de angústia, vai encontrar a frequência do quê? Dúvida, tristeza e angústia. E vai voltar mais o que para mim? Dúvida, tristeza e angústia. E não aquilo que eu pedi. Portanto, o verbo é importante, tem poder. Mas o poder que se dá ao verbo é a emoção que se coloca nele. Tá? Então, se você pôs a emoção errada, a tua oração não será ouvida. E é por isso que tanta gente se queixa. Eu oro, mas quanto mais eu oro, mais coisas ruins me acontecem. Claro, você está orando com um sentimento negativo. Você está orando com uma emoção ruim. Você não está orando com gratidão. Em primeiro lugar, quando a gente ora, a gente já tem que orar agradecendo como se já tivesse. Se você orar pedindo, você está mandando o quê? Sentimento de escassez. Né? Se você orar falando eu necessito, eu preciso, é sentimento de escassez. Então a gente tem que orar já agradecendo, confiando como se você já tivesse. As palavras têm que ser sempre no positivo, no presente, tá? Como se eu já tivesse aquilo. Por exemplo,
Eu sou grata pela saúde que eu tenho. Eu sou feliz e grata por eu ter saúde plena. Está no presente, não está no passado, não está no futuro, está no presente. Então você tem que agradecer como se já tivesse. Tá? E isso que é a oração correta, quando eu agradeço como se eu já tivesse, ainda que eu não tenha. E aí o todo começa isso vai encontrar a frequência certa. Tá? E aí vai ter a resposta que você deseja. Ainda que às vezes isso retarde um pouco, porque tem o período de gestação, né? Que vai estar gestando isso tudo. As crianças até mais ou menos os 6, 7 anos, ela não tem um filtro, tá? Ela não sabe distinguir o que é certo e o que é errado. Então tudo aquilo que fazem ao redor dela, ela vai registrando no subconsciente como verdade. Então é muito importante que papai e mamãe digam coisas positivas para os seus filhos. Não coloquem neles medos e crenças de escassez, porque isso vai ficar reverberando no seu subconsciente e vai estar ditando regras para a sua vida, para o resto da vida. Tá? Então, muito do que você diz para os seus filhos, se é negativo, vai atrapalhá-los. Então começa a observar o que você diz para os seus filhos. Por exemplo, quando um filho vem te dizer que deseja um brinquedo, que naquele momento você não tem dinheiro para comprar. Se você falar assim, menino, você acha que eu acho dinheiro no balde de lixo? Ou qualquer coisa desse tipo que leva para o lado da escassez. Você está ensinando para o teu filho que a vida é escassa, que dinheiro é difícil e tal. Que vocês são pobres ou coisas desse tipo. Se você diz para o seu filho, olha, nesse momento não temos o dinheiro, mas vamos ver como a gente consegue esse dinheiro para comprar esse brinquedo para vocês, ok? Assim que a gente tiver uma ideia para isso, compraremos o brinquedo. Ou seja, você está dando não só uma esperança para o seu filho, mas está ensinando que há maneiras da gente criar algo para conseguir aquilo que a gente deseja, porque sempre há. Pode vir uma ideia, né? E essa ideia pode trazer o brinquedo para ele, ou alguém pode sentir no coração de dar esse brinquedo para ele. Só que se a gente fala coisas negativas, a gente já bloqueia todas as oportunidades. Mas quando a gente fala algo positivo, a gente abre, e ao abrir as infinitas possibilidades, a gente deixa o todo trabalhar. E aí o todo trabalhando, ele vai trazer aquilo de alguma forma. Pode ser porque você teve uma ideia de fazer brigadeiro para vender, ou também porque alguém sentiu realmente no coração de dar de presente para o seu filho, ou de uma outra forma qualquer, porque o todo trabalha de maneiras que a gente nem imagina, mas ele consegue trazer aquilo se você deixar ele trabalhar. E esse exemplo para a criança, mas serve para qualquer coisa na nossa vida. As crianças aprendem sobre dinheiro normalmente com os pais, tá? Então é muito importante a gente começar a ver qual tipo de crença a gente está passando para as nossas crianças a respeito do financeiro, porque isso vai fazer diferença na vida delas no futuro, tá? Eu falo que prosperidade não é só ter dinheiro, mas dinheiro é um fator importante sim na prosperidade, porque para você ter saúde, você tem que comprar alimentos saudáveis. Para você comprar alimentos saudáveis, você tem que ter dinheiro. Para você fazer viagens, você tem que ter dinheiro. Ou estar aberto para o todo para que ele mande pessoas que te patrocinem a viagem. Isso também é possível. Então, assim, quando a gente tem a mente próspera, a gente consegue criar coisas, às vezes, sem dinheiro também. Tá? Porque o todo vai trabalhar de outras formas e aquilo vai chegar até você. Tá? Necessariamente você não tem que ter o dinheiro na conta para conseguir determinadas coisas se você está em conexão com o todo para criar. Tá? Então a questão é a consciência próspera. É não criar bloqueios, não se auto-sabotar, atrapalhando o todo na hora que você tem que colapsar a onda e deixar que ele faça o resto. Normalmente, essas crenças todas que temos não são nossas. A maior parte das crenças que temos foram herdadas de outras pessoas. Portanto, está mais do que na hora de tomar as rédeas das nossas vidas e começar a criar as nossas próprias crenças e descartar todas as crenças que não nos servem mais. Então, quando eu falo de fazer aquela lista, é você ver somente as crenças positivas que você aprendeu com a sua família, na escola, etc e tal, e manter as positivas e todas as negativas, que geralmente são boa parte, jogar fora e começar a substituir por crenças novas, para formar uma nova programação mental
que seja uma programação de prosperidade. Você pode desprogramar essa programação antiga e reprogramar uma programação nova. Existe um elemento muito importante para a gente fazer a nossa nova programação. Aliás, são mais de um elemento, mas é entender como funcionam as nossas ondas cerebrais, tá? Quando você está em estado beta, que é o estado que eu estou agora, e que que eu estou agora porque eu tenho que estar atenta ao que eu estou falando, eu tenho que estar muito consciente aqui no que eu estou falando, tenho que estar prestando atenção, tenho que estar lendo de vez em quando, então eu tenho que estar muito focado, ou seja, eu estou em beta, tá? Quando você vai dirigir, você tem que estar em beta. Quando você está em perigo, você está em beta, estado de alerta, tá? Você que está me ouvindo com intenção de aprender, você tem que estar em alfa, tá? A onda para aprender é alfa. Então, se eu estou prestando atenção em algo porque eu quero aprender algo, eu tenho que estar em alfa. Em alfa eu tenho que estar mais relaxada, receptiva e aberta para o aprendizado entrar. Tá? Quando eu estou em alfa, a minha mente analítica, ela se desconecta um pouquinho, ela se desliga um pouquinho. E ela abre um espaço para que a informação entre. Aí o pessoal que vai dar dicas para quem está estudando, por exemplo, para o vestibular ou para concursos e tal, é quando estiver estudando, colocar música barroca, instrumental, para ouvir enquanto estuda. Por quê? Porque a música barroca, ela tem uma frequência que ela faz com que você entre em alfa. Tá? As músicas New Age, que se usa muito para fazer reiki, canalização e alguns mantras, também te colocam em alfa. E aí, quando você entra em alfa, a sua mente ela fica analítica, ela começa a dar uma fechada e abrir um espaço para a mente subconsciente. E aí a informação passa para a sua mente subconsciente. Porque a mente, quando está em beta, completamente alerta, ela não deixa passar a informação. Então a informação bate e volta, bate e volta, bate e volta. E aí não tem como entrar a crença nova. Para a nova crença entrar, você tem que estar no estado mental de alfa ou teta, tá? Alfa é quando você está estudando. Agora aqui, que a gente está passando informação de estudo. Para fazer a reprogramação, porque o estudo é uma parte da reprogramação, né? Começou a entrar informação, você já começa a criar uma consciência. Mas para você mudar mesmo as crenças, você precisa estar em teta. A onda teta, como que ela é? A onda teta é quando você está meio sonolento. Por exemplo, você está ali quase começando a cochilar, ainda não está cochilando, mas está assim, começando a querer dar aquelas pescadinhas, né? Entrar naquele processo. O corpo está muito relaxado, mas você consegue mover o braço, mover o pé, né? Você sabe que você precisa levantar, de repente você consegue, mas você não quer, você não está afim, você está relax, total, e a mente bem assim, quase que pro sono, né? Mas não está dormindo, está consciente. Nesse ponto, o beta saiu todo fora, né? Toda a mente analítica que está em beta desligou-se total. E aí abre-se completamente para entrar informação do subconsciente. É o melhor momento para reprogramar a mente. Então estar em teta é excelente para reprogramação mental. Também é nesse estado de teta que a gente consegue fazer conexões com o todo. Por isso que é bom, porque quando você está em teta, você também entra em conexão com a sua centelha divina e com a fonte divina, ao mesmo tempo. Quem trabalha com Theta Healing sabe do que eu estou falando, que eles precisam estar nesse estado de teta para entrar em conexão com o todo, para fazer o trabalho das leituras Theta Healing, né? E quem faz reiki entra com muita facilidade no estado de alfa, tá? E algumas vezes entra em teta, nem sempre, mas tem pessoas que fazendo reiki também entram em teta, mas a maior parte do tempo quem está fazendo reiki está em alfa, tá? A onda delta já é aquela onda onde você está em sono profundo. Aí quer dizer, a tua mente subconsciente vai ouvir, ela continua sempre funcionando, a nossa mente subconsciente funciona sempre, porque senão a gente morreria, né? Ela tá fazendo com que os nossos órgãos funcionem o tempo todo, mesmo quando a gente está dormindo. Então, ela tá acordada, a mente subconsciente. E a beta está desligada em delta, quando você está em sono profundo. Porém, como você já está no estado de sono muito profundo, você já não está consciente. Então a informação até pode entrar, só que não tem tanto efeito quanto quando entra em teta, tá?
Então, assim, tudo bem de você ouvir uma reprogramação dormindo, vai entrar no seu subconsciente, mas vai levar mais tempo para a programação ser feita do que quando você faz ela em teta, tá? Quando você faz ela no estado de sonolência mais consciente. Tá? Então, essa é uma chave para quem faz reprogramação, PNL, etc., porque tem que estar nesse estado de teta. Como você entra no estado de teta sem ser por meditação guiadas ou PNLs, etc.? Em estado de meditação, né? Quando você faz sua meditação dentro da yoga ou um método qualquer que você queira usar para meditação, vipassana e tal, você entra em teta. Tá? Muitas vezes uma pessoa que faz arte, escultura, pintura, dança, entra em teta. Tá? Aí você fala assim, como que a pessoa entra em teta dançando? Entra em teta dançando. Tá? Por quê? Porque a pessoa está dançando, mas o mental dela viaja. É como se o mental dela entrasse num estado de consciência espiritual. Tá? Onde ela se desconectasse do aqui e agora, assim, do que está fisicamente ali, e ela entrasse num transe. Tá? Ela tá dançando, mas ela tá com a mente dela assim, ela tá consciente do que ela tá fazendo, porém a mente dela tá um pouquinho nesse transe. O transe é como se fosse uma sensação de sonolência também. Então ela entra nesse transe e os artistas conseguem muitas vezes entrar nesse estado. Tá? E eles se conectam com a fonte divina, por isso eles têm tanta inspiração. Tá? Então, quando um artista é inspirado, quando ele canaliza porque tudo vem da fonte, tá? Todas as ideias científicas ou artísticas vêm da fonte. Todas as ideias que a gente tem, de tudo que a gente faz, vem da fonte. E quando você conecta com uma ideia nova, geralmente você entrou em fase, que a gente fala em fase com o todo. E aí você recebe a informação, que pode se chamar canalização. Você canaliza a informação do todo. Então, assim, nada vem 100% de nós. Nós somos somente canais para receber as informações do todo e estar manifestando aqui na realidade. Bom, todos os resultados que você tem na sua vida hoje tem a ver com as crenças que você tem. Se os resultados que você tem você não gosta, você precisa mudar suas crenças. Bom, o segredo está na imaginação, tá? É mais um ponto importante de você verificar, é a sua imaginação. Se aquilo que você imagina para o seu subconsciente é verdade. Como eu falei para vocês, tudo que ele vê, ele acredita que é verdade. Então, se você vê um filme, uma novela e tal, ele vai guardar no arquivo como se fosse verdade. Ele pode usar aquela informação em algum momento da tua vida como se fosse uma verdade, porque ele vai buscar aquilo como verdade. Por isso que muitas vezes a gente está manifestando coisas que a gente não quer, porque a gente arquiva muita coisa que a gente não quer. Tá? Então, quando você faz visualização, que nada mais é do que utilizar a tua imaginação para ver algo aqui dentro do seu mental, para o seu subconsciente não tem diferença. Então, quando você começa a utilizar quadro de visualização, fazer momentos de meditações com visualização positivas, visualizando as coisas como você gostaria que já estivesse acontecendo, e agradecendo e tendo aquela coisa de que eu estou feliz, né? E se ver feliz, criar um quadro de felicidade, já se vendo realizando aquilo que tu quer, para ele é como se aquilo fosse verdade. Ele vai buscar uma forma de trazer aquilo para o plano físico, porque ele sente como verdade. Então, se você não fizer nenhuma autossabotagem em seguida, para não cancelar o que você criou, com certeza o todo vai mandar de volta para você essa manifestação no tempo correto, porque o tempo do todo não é o nosso tempo, tá? A gente tem que entender isso. O tempo do todo é diferente do nosso, e às vezes a gente quer uma coisa para hoje e ele acha que a gente só está pronto daqui a um ano. Então a gente tem que ter paciência. E às vezes nesse meio do caminho ele vai mandando outras coisas. Se eu digo não para essas outras coisas, eu estou cancelando aquilo que o todo está fazendo para mim. E aí se eu ficar cancelando muito, ele fala assim, poxa, eu não vou mandar nada para ela, porque tudo que eu mando ela diz não. Então a gente tem que observar as oportunidades que o todo vai nos pondo, ainda que não seja a oportunidade que a gente deseja.
tá? Porque se ele está dando oportunidades, às vezes aquelas oportunidades são trampolins para você chegar aonde você precisa e para se preparar para aquilo. Então fiquem atentos. Quando Jesus ia curar alguém, ele sempre perguntava para a pessoa assim: você crê que eu posso te curar? Né? Ele pergunta se a pessoa acreditava que ele podia curá-lo. Quando a pessoa dizia que sim, e a cura era feita, Jesus respondia para a pessoa: tua fé te curou. Né? Então, porque a pessoa acreditava, porque ela tinha um desejo no coração dela, é que ela era curada. Então, o que Jesus mostrava para as pessoas com essa indagação e com essa afirmação? Que se eu não tiver um desejo, se eu tiver um desejo dentro de mim e eu crer nesse desejo, que ele é possível, ele se manifestará. Porque através da minha fé ele será criado. Tá? Então, é isso que ele tentou nos ensinar. Né? A sua fé é quando você crê e colapsa. Ao crer, ao acreditar, ao visualizar, acreditando que já aconteceu, você já está colapsando a função. Você mantém o desejo e solta, que é a confiança que já está, e solta e vai cuidar de fazer outras coisas. E aí o todo trabalha e traz aquilo para você no tempo certo. Às vezes é instantâneo e às vezes demora mais. A gente tem que ter paciência quando for o caso de demorar mais. Nesse caso é muito importante entender que Jesus nunca disse que ele é que curou. Ele sempre dizia que a fé da pessoa é que curou ela. Tá? Então, atente-se a isso. Querer não é suficiente. Tem que desejar de todo o coração. Tem que imaginar e tem que acreditar. Tá? Só querer não é suficiente. Tem um monte de gente que quer tudo, mas não faz nada para que isso aconteça. Né? Então, para que isso aconteça, a gente tem que desejar, acreditar e imaginar. Né? Às vezes o preço de uma realização na nossa vida é justamente fazer uma meditação diária, né? E imaginando coisas boas. Quando a pessoa tem uma mente analítica muito difícil, que não deixa passar a informação, ela precisa de ajuda, utilizar as ondas tetas, utilizar ondas hertz, frequências, para ajudar a criar esse momento de sonolência, para ela fazer a visualização e fazer a imaginação dela, para que as informações passem, tá? Senão não vai passar. E é importante ela fazer a repetição constante de crenças positivas para poder ajudar que isso entre no subconsciente dela. Então, quanto mais ela repetir durante o seu dia, mais ela vai estar criando crenças positivas. Aí é muito importante a gente também começar a observar o meio em que a gente vive, tá? As pessoas que estão à sua volta falam muito de coisas negativas. Se falam, você tem que começar a criar uma distância segura dessas pessoas, ou já que você não consegue evitá-las, inventar atividades para fazer nos momentos em que elas se reúnem. Por quê? Porque quanto mais você ouve crenças negativas, mais vai aumentando ali no seu campo aquilo. Então, para você não estar carregando, estou fazendo um trabalho de limpar minhas crenças, de cancelar as coisas negativas que tem em mim e vou deixar ficar entrando essas informações ruins, tá sujando, né? Não adianta nada. Então você tem que às vezes fazer uma limpeza nas amizades, sim. Às vezes na família, tem que tentar, se você não conseguir passar para eles as suas ideias de coisas positivas e de falar de coisas positivas, às vezes desgasta muito, a gente fica tentando convencer o outro das coisas, e aí é perda de energia, porque o outro tem que querer receber a informação. Então o que você tem que fazer? Também manter uma distância segura dos seus familiares. Não é deixar de amá-los, não é deixar de ajudá-los, não é deixar de cuidá-los. É evitar, quando tiver os assuntos negativos, você inventa uma coisa. Tá bom, vocês seguem aí conversando que eu vou ali na cozinha fazer um café, ou eu vou fazer uma outra coisa, eu vou cuidar, lembrei que tenho que estudar, sabe? E aí se afasta.
Porque não vale a pena ficar ouvindo coisas negativas, fofocas, falar mal das outras pessoas, criticar. Porque tudo que eu falo do outro, eu estou falando de mim, pro todo não tem diferença. Se eu estou falando mal do outro, aquilo vai voltar para mim. Então a gente tem que tomar cuidado demais com a nossa língua. Tá? Já falei dos estados de consciência. Para mudar nosso estado de consciência, a primeira coisa que você tem que fazer é assumir um compromisso com você mesmo, tá? Entendeu que você tem uma centelha divina chamada Eu Sou, o seu ser crístico dentro de você, né? E que você tem um campo eletromagnético e que existe um campo maior, que é o campo mórfico ou o universo holográfico, que a gente chama de Deus, tá? E a gente tem essa compreensão e eu vou assumir comigo mesma que eu quero a minha mente seja próspera e eu quero uma consciência próspera, porque eu quero criar prosperidade em todas as áreas da minha vida e quero também projetar prosperidade para as pessoas que eu amo e que chegam até mim. Segundo passo, compreender que você está cocriando sua realidade, seja ela positiva ou negativa, todo o tempo. Esteja ou não consciente disso, ou seja, o tempo todo, até agora, até esse momento, talvez a maior parte de vocês venham criando a realidade de vocês de maneira inconsciente, sem saber que estava criando a realidade baseada nas suas crenças, nos seus pensamentos, sentimentos e emoções. Pois agora vocês já têm consciência disso. É difícil, é doloroso admitir que você criou a batida do seu carro, que você bateu o carro lá e foi você que criou isso? Sim, é difícil. É difícil admitir que você criou a doença que você está vivendo agora? É difícil. Mas a gente tem que admitir que essas doenças, que esses problemas, que todas as dificuldades que a gente tem, até inclusive no trabalho, até a perda do serviço, tudo isso foi criado pelos nossos medos e crenças conscientes, presas no nosso subconsciente. Quando eu entendo isso e tomo a responsabilidade, paro de culpar o outro pelos meus problemas, nunca mais culpe ninguém dos problemas que você tem. Ah, mas meus filhos são difíceis. Quem criou esses filhos? E quais os pensamentos que você tem sobre os seus filhos? Você abençoa os seus filhos? Você agradece pelos seus filhos? Você diz coisas positivas para os seus filhos? Você fala para eles, você é muito inteligente, você é muito corajoso, você é muito disciplinado, você é muito bondoso. Você fala coisas positivas para eles? Porque aquilo que você fala para os seus filhos é o que eles vão acreditar, é o que eles vão criar na consciência deles, principalmente do 0 ao 7. Se passou disso, vai te dar um pouquinho mais de trabalho de criar uma nova programação para eles, mas não é impossível se eles ainda viverem com vocês. Tá? Vocês podem estar desprogramando eles, assim como vocês vão desprogramar a si mesmos e reprogramando eles. O primeiro passo é a oração. Tá? Começa a orar, faz o Ho'oponopono para os seus filhos para limpar as memórias que vocês têm com eles, de crenças negativas que vocês criaram neles. Fazer o Ho'oponopono. Segunda coisa, agradecer e abençoar os seus filhos diariamente. E já abençoar, e já fazer a oração confirmando aquilo que vocês querem que eles sejam. Eu agradeço por eu ter filhos lindos, saudáveis, inteligentes, colaborativos ou cooperativos, disciplinados, honestos. Ou seja, vocês vão escolhendo lá as melhores qualidades para os seus filhos e vai colocar na tua oração e vai fazer para eles diariamente por muitos dias, aos 30 dias seguidos, sem falhar. E sempre que tiver oportunidade durante os dias, vai falando coisas positivas e parar de criticar. Parar de falar mal dos filhos. Nem para eles, nem para os outros. Quinto passo. Compreender que o mundo material e espiritual não está dividido, como eu já falei no início. Tá? Então a gente entendeu que o mundo espiritual e o físico é a mesma coisa. Então a gente vai começar a lidar com tudo de uma maneira mais simples, mais fácil, entendendo que as emoções da gente influem em tudo, o nosso sentimento, o nosso pensamento influi em tudo e está criando a nossa realidade o tempo todo. Todos nós somos capazes de criar mudanças interiores em nós mesmos e mudar essa programação mental que a gente tem
Quando a gente muda a nossa programação mental, inclusive a nível celular, essa mudança é feita. Tá? Então é por isso que muitas curas acontecem de maneira instantânea. A gente vê às vezes falar de curas milagrosas. Como essas curas acontecem? Elas acontecem porque a pessoa muda aqui e isso muda a nível celular. Mudou a programação subconsciente, vai estar mudando tudo em você. Tanto a nível celular como no teu campo eletromagnético. Então é por isso que muda, e por isso que tem a cura instantânea de muitas doenças, inclusive de câncer a gente já ouviu falar de curas instantâneas. Então imagina a que nível e que poder que nós temos um poder infinito dentro de nós e desconhecemos esse poder. Tá? O nosso corpo é muito inteligente, ele responde com as vibrações, emoções, sentimentos, pensamentos. E é aquilo que cada um leva em sua mente profunda, subconsciente e consciente. Por isso, quando a gente utiliza, por exemplo, o FTIM, funciona para fazer desprogramações de coisas negativas e de problemas. Né? Por isso que quando você usa o FTIM, ele vai limpando crenças, ele vai ajudando você a resolver várias situações. O FTIM é uma terapia que usa... dá tapinhas com a ponta dos dedos em determinados pontos que a gente tem, né? Aqui assim, aqui, tá? Aqui embaixo da clavícula. Então aí vocês podem pesquisar depois, é muito interessante essa técnica da FTIM, porque ela ajuda bastante nesse tipo de tratamento. As músicas, quanto mais você ouve músicas positivas, elas vão entrando no teu subconsciente. Música é uma coisa que ela consegue vencer a barreira beta e entrar no nosso subconsciente sem que a gente perceba. Porque de tanto repetir, o nosso subconsciente vai gravar. Frequências, hertz, solfejos, riffs. Essas frequências ajudam muito, principalmente nos processos de meditação e de visualização. Eu super recomendo vocês estarem utilizando frequências nas suas meditações. Isso super ajuda para reprogramação mental. Tá? Fazendo as visualizações de vocês com frequência. É muito importante limpar a casa, limpar o templo. O templo, qual é o templo? Onde é a verdadeira igreja do todo? A fonte divina? Você é a igreja. Você é a igreja. Cada um de nós somos a igreja, carregamos um pedacinho dessa centelha divina que é parte do todo do grande universo holográfico dentro de nós. Se essa casa está suja de pensamentos negativos, de sentimentos e emoções ruins, eu não consigo criar nada de bom. Preciso limpar a casa, tá? Tô vendo aqui se eu esqueci de alguma coisa na minha colinha, mas eu acho que eu já falei quase tudo. O universo ele se mantém numa constância vibracional em movimento de expansão quântico, vibrando entre 540 e 600 Hz mais ou menos constantemente. Tá? Cada Hertz equivale a um ciclo de movimento por segundo. Só conseguimos acessar ou conectar com a matriz divina, a fonte, através dos nossos impulsos, sentimentos. Impulsos que são sentimentos, ou seja, nosso sentimento é um impulso. O Dr. David Henkes conseguiu correlacionar as frequências emocionais, ou seja, as nossas emoções, com as frequências Hertz. Tá? Existe uma tabela, vocês encontram essa tabela fácil na internet, é só você colocar lá, tabela Dr. David Henkes, tá? Vocês vão encontrar a tabela dele, criada, onde tem a correlação das nossas emoções com as frequências Hertz, que vai de 20 Hz até 1000 Hz, tá? Então, e aí tem parâmetros para as emoções. Sabendo o sentimento que você tem, lá na tabela, você vai saber em que frequência você está. Então, se você está vibrando agora no sentimento de culpa, vai ter lá uma frequência. Se você está vibrando agora no sentimento de medo, vai ter lá uma frequência. Se você está vibrando alegria, vai ter lá outra frequência. Então, ao olhar a tabela, você começa a entender em qual frequência você está vibrando. E a frequência que você está vibrando é a frequência que você está mandando para o todo. E é o que vai voltar para você. Entender isso é fundamental para a gente começar a vigiar bastante os nossos sentimentos, pensamentos e emoções, tá?
Quando uma pessoa consegue fazer uma conexão com o Pai, com o grande universo holográfico, com a fonte, né? Quando a pessoa entra nesse nível de conexão, que a gente chama estado de nirvana ou búdico, né? A pessoa chega a 1000 Hz ou mais. E aí é o que a gente chama de se dissolver no todo, de virar luz, né? A pessoa vai se tornar uma unidade, ela vai ficar unida com a consciência suprema. Ela é o que a gente considera ascensionados, iluminados, mestres, né? São seres que chegaram num nível de consciência muito elevado. Bom, a gente sabe que o nosso campo eletromagnético emite ondas, né? Que essas ondas vão para o todo e voltam para nós. Já expliquei que isso é o processo de colapso da função de onda. E aí faz a gente entender que o universo, ou o todo, é como se fosse um grande espelho, e que esse grande espelho manda de volta, reflete aquilo que a gente manda para ele. Eu mando, ele me manda de volta, né? Ao mesmo tempo, aquela expressão utilizada na lei da atração, que nós somos imãs, né? Por quê? Porque se você é eletromagnético, você é um imã. Então você atrai para você. E você atrai o quê? Por frequência. Tem aquela expressão semelhante atrai semelhante. A frequência vai atrair uma outra frequência semelhante, tá? Já viu aquelas pessoas que acabou de sair de um relacionamento ruim, entra em outro? Tá, por quê? Porque ela está vibrando naquela frequência. Se ela começar a vibrar numa frequência acima, ela já muda o tipo de relacionamento. E isso se aplica para qualquer situação na vida, tá? Quando a gente cocria conscientemente, é porque a gente se unificou com a fonte divina. A gente se unifica com a fonte divina através do nosso ser crístico, nossa centelha divina. Quando a gente se une à nossa centelha divina e coloca ela para direcionar a gente, em vez do nosso ego, tira o ego da jogada, a gente começa a se conectar com a fonte. E aí, tudo muda no fluxo da vida da gente. A gente entra num fluxo constante de benevolência e prosperidade. Por quê? Porque a gente está co-criando conscientemente. Quando você co-cria de maneira inconsciente, ou seja, deixando-se levar pelas suas crenças negativas, pelo que passa na televisão, pelo que as pessoas ficam falando ao teu redor e as emoções que isso tudo te geram, você está criando de maneira inconsciente. Está totalmente desconectado do Criador. Tá? Para você co-criar de maneira consciente e ter a realidade que você deseja, você tem que co-criar unificado com o Criador. Isso é co-criar. Tá? Não dá para ser co-criador se você não aprendeu a se unificar com tudo. Tá? E como eu me unifico com tudo? Faz a limpeza da casa, porque ele não vai conseguir entrar, deixar a luz dele entrar se a casa estiver suja. Né? Limpa todas as crenças negativas, começa a substituir por crenças positivas. Foca em ter uma disciplina de meditação com PNL, com reprogramação, com frequências onde você faz visualizações, e nesses momentos você vai silenciar sua mente o máximo que você puder, pelo menos por 1 ou 2 minutos depois, ou antes ou durante a sua meditação, e aí é nesses momentos que o todo entra em conexão com você, tá? E aí quanto mais você fizer isso diariamente, mas você vai fazer esse exercício, que não precisa levar mais que 15 minutos por dia. Se você tiver tempo para fazer isso mais vezes, melhor. Mas se você não tiver, 15 minutos por dia é suficiente. Todo mundo pode conseguir 15 minutos por dia para se dedicar a melhorar a sua própria vida e a se conectar com a fonte maior da criação, que é o todo. Então, se você não tiver 15 minutos por dia para você e para Deus, aí sinto muito, na sua vida não vai poder mudar nada. Você tem que ter uma disciplina. Tá? Então, assim, à medida que você começar a desenvolver isso, fazer essa prática, você vai começar a entrar em conexão com tudo. E a sua vida começa a mudar. E você, aí é que tá. Muitas vezes a pessoa quer ver o resultado da mudança no material, né, na parte financeira primeiro. Só que muitas vezes o todo quer mudar você primeiro. Tá? Que é o que está acontecendo comigo, as 6 ressonâncias. Tá?
E é o que está acontecendo com meu marido, as 7 ressonâncias. A gente percebeu, a gente deu conta que o todo está trabalhando na gente, internamente primeiro. Não é que ele não vai, que a gente não vai receber tudo aquilo que a gente deseja. A gente vai no momento certo, mas a gente percebeu que as mudanças que o todo está fazendo na gente são principalmente internas. Tá? Então essas mudanças internas, elas são necessárias serem feitas muitas vezes para algumas pessoas antes. Tá? Então cada caso é um caso. Tem casos que primeiro tem que se fazer as mudanças internas primeiro. E aí você vai perceber essas mudanças em você, no seu comportamento, no seu dia a dia, nas suas relações, na maneira de lidar com as pessoas. Se você é muito nervoso, você começa a ter um pouco mais de calma. Se você não sabe negociar, você vai começar a ter mais facilidade para negociar. Então as suas dificuldades, ainda algumas coisas vão parar de ser dificuldades. Você vai parar de ter dificuldades, você vai começar a ver que tudo vem fácil para você. Então você vai mudar aqui e aqui primeiro. E aí depois as outras mudanças vêm. Então às vezes a gente não acontece as mudanças que a gente pensava que ia acontecer primeiro. Acontecem outras, que são tão boas quanto ou mais importantes. Porque uma vez que você muda a consciência e começa a ter uma consciência próspera, nunca mais você vai ser pobre na vida. Mesmo que no momento você não tenha um centavo no bolso, você não é pobre. Porque a sua consciência não é de pobre, é de próspera. E aí é impossível ser pobre tendo consciência próspera, tá? Porque o fato de a pessoa naquele momento não ter dinheiro não quer dizer que o todo não a suprir de tudo aquilo que ela tem que ter, sabe? O tudo vai suprindo de tudo que ela deseja no momento certo, e com o tempo ela vai limpando, melhorando, né? Trabalhando aquilo que o todo quer, e a abundância também vai vindo de todos os tipos de bens, né? Materiais e espirituais. Mas às vezes acontece primeiro interno. Tá? Vamos deixar isso bem entendido, porque às vezes as pessoas querem resultados materiais de cara e nem sempre isso acontece. Compreender que aí entra o princípio da lei da vibração o tempo todo, né? Que é o que a gente chama de lei da atração. Né? Então por isso que fala que eu emano, volta para mim, aquilo que eu penso, que eu sinto, que eu falo, volta para mim, porque é o princípio da lei da atração, né? O semelhante que atrai semelhante, né? Então é a lei da atração que está agindo aí. Quando você faz essa conexão com a fonte, você começa a criar a sua realidade de uma maneira mais abençoada, mais próspera, mais rica, tá? E entender que não existe salvadores externos, tá? Não vai descer um Cristo do céu aqui para salvar você. Ele esteve aqui 2000 anos atrás e ele deixou bem claro que todos nós éramos capazes de fazer coisas ainda maiores que ele. O Cristo que retorna é a centelha divina que desperta dentro de cada um de nós. Cada um de nós temos um Cristo interno, que é o nosso eu sou o que eu sou. Quando nós despertamos essa centelha dentro de nós e entramos em conexão com a fonte, a gente descobriu o grande segredo que as igrejas tentam esconder de nós, que Deus não está fora, Ele está dentro de nós e em tudo à nossa volta. Então, quando você entende isso, você não vai ficar buscando mais um Deus fora, você não vai ficar mais buscando salvadores, e você vai estar conectando-se com você, com o Deus que habita dentro de ti. E aí esse Deus que habita dentro de ti, o seu ser crístico, se conecta com um grande Criador de todas as coisas, aquele que é. E aquele que é vai estar mandando para você tudo que você necessita o tempo todo. E uma vez que você compreendeu isso, você toma a responsabilidade de começar a criar conscientemente a sua vida de acordo com o que você deseja. Você não vai mais pôr o seu destino na mão de terceiras pessoas, nem vai deixar com que continue sendo influenciado por coisas externas. Para você mudar a sua realidade, você precisa mudar a sua consciência, tá? Tanto da mente consciente como subconsciente.
e limpar todos os seus sentimentos e emoções. Então aqui está o caminho das pedras, né? Ou o caminho das flores, depende de como cada um vai entender tudo isso. Para a gente começar a criar uma mente de prosperidade, a gente precisa entender bem como tudo isso funciona. Uma vez que isso tudo está entendido, a gente consegue, sim, trazer para a nossa vida muita prosperidade e muitas bênçãos. Essa prosperidade começa a nascer, primeiro, na tua consciência, no teu coração, nas tuas atitudes. E depois, pouco a pouco, você começa a manifestar em tudo na sua vida. Algumas pessoas conseguem fazer curas instantâneas, tanto físicas, como emocionais, como mentais, como curas financeiras, né? Então, cada um tem um retorno de acordo com o que limpou, como diz o professor. Quanto mais as crenças estiverem limpas, mais rápido a luz do todo entra na nossa vida. Quanto mais crenças a gente tem, mais bloqueios a gente coloca, ou seja, a gente vai estar sempre causando efeitos zenões, vai demorar mais para chegar os resultados. Então, por isso é tão importante a gente focar em fazer as limpezas das crenças, criando crenças positivas, fazendo a reprogramação mental, utilizando ondas hertz, solfejo, para criar, para entrar no estado teta e permitir que a programação nova entre, tá? Ou seja, fazer uma lista ou até mesmo encontrar vídeos e áudios que ajudem você a estar colocando uma programação positiva na tua mente junto com as ondas hertz ou tetas que façam você entrar nesse estado de consciência teta, porque é onde vai estar entrando mais facilmente a nova consciência. Quanto tempo eu faço isso? Gente, cada um é um. Para umas pessoas, 21 dias às vezes é suficiente, para outras tem que ser 30, para outras 49, para outras 63, sabe? Para outras tem que ser 3 meses fazendo. Cada pessoa é um universo. Você vai fazendo até você sentir que está impregnado daquilo, ao ponto de que você já só fala de coisas positivas. Quando você já conseguir cancelar, por exemplo, uma pessoa começa a falar coisa negativa perto de você e você já consegue, o seu ouvidinho já se incomoda de ouvir, e você fala assim, desculpa, tenta mudar o assunto, a pessoa continua insistindo no assunto, você inventa uma desculpa e sai de perto. Quando você começa a chegar nesse nível, é porque você já está impregnado de tudo que é bom, de coisas positivas. Enquanto você não chegar nesse nível, enquanto você participar das fofocas, enquanto você se deixar influenciar pela televisão, ou seja, te dá prazer ainda ver jornal, ouvir desgraça, então você precisa de ouvir mais tempo, reprogramando a mente, tá? Até porque, se você continua vendo o jornal, você vai continuar sujando sua mente com informações de crenças negativas, tá? Cuidado com o que se ouve, cuidado com as músicas, tá? Cuidado com as músicas elas entram muito rapidamente no nosso subconsciente, a maior parte das músicas que estão por aí estão cheias de arquétipos negativos. Cuidado com os filmes. Muitos filmes nos mostram pessoas ricas no poder, pessoas ricas que são más, né? Fazem questão de colocar que o rico é mau, que o rico comete crimes, etc. Por quê? Para a gente criar uma consciência de que ser rico não é bom. Isso é um arquétipo falso, é um arquétipo negativo que estão colocando sobre pessoas ricas. A maior parte das pessoas ricas não são más. Quando eu vou falar dos filhos, sempre coisa positiva. E aí você vai estar transformando os seus filhos. Acredita em mim, em pouco tempo você terá resultados e nunca mais você vai ter problemas com seus filhos. Porque quando a gente só reclama, só põe o foco no defeito do outro, mais daquilo vem, mais problemas vêm. Quando você põe foco nos talentos, mesmo que aqueles talentos ainda não estejam ali, eles começam a eclodir, porque vai estar aquilo que está dentro dele de positivo vai começar a emergir, tá? Você vai ativar isso e vai ver, e se não tiver, o todo vai criar isso nele, através da tua palavra de bênção. Então você muda a tua atitude, seus filhos mudam. Então a gente cria o que a gente tem, entendam isso. Se está mal, é porque você criou uma realidade negativa em relação a determinada situação. Você pode mudar essa realidade, tá? Terceiro passo. Compreender que você cocria, né? Mas que existe um Criador acima de nós,
que é o campo, o universo holográfico, o campo mórfico, né? Então assim, o todo, como eu costumo chamar, ele sempre sabe o que é melhor para nós. Então quando você pedir algo que demorar para vir ou que não vir, entenda que ele está preparando algo muito melhor para você, que esteja a ver com seus dons e talentos. Muitas vezes a gente reprime os nossos dons e talentos, porque a sociedade diz pra gente que isso não tem nada a ver com a gente, que não vai ganhar dinheiro, que não vai ter sucesso nesse caminho. Mas se o todo te deu aquele dom e aquele talento, é porque você veio comprometido de exercer aquele dom e aquele talento. E às vezes você está no caminho errado, e o todo vai estar tentando fazer com que você entre no eixo. Então a gente também tem que ficar atento a isso, tá? Observar se a gente não reprimir os nossos dons e talentos, se a gente não há um momento de a gente começar a trazer eles à tona, para caminhar na verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade também tem a ver com exercer uma profissão que a gente ame fazer, né? Servir o outro com alegria, não apenas pelo dinheiro. Fazer aquilo que você faria até gratuitamente, porque você ama fazer. Isso é ser próspero profissionalmente. Tá? Ser próspero profissionalmente não é simplesmente ser bem remunerado. Você pode ser muito bem remunerado e fazer uma atividade que você odeia. E aí feliz. Então, aí há divergência de prosperidade. Não é prosperidade isso. Você só tem dinheiro pelo seu trabalho, mas não tem prazer nele. E a prosperidade está muito conectada à alegria, tá? Você tem que estar alegre naquilo que você faz para ser próspero. Bom, a gente já falou da importância de liberar o perdão, né? Se você não libera o perdão para todas as pessoas que você tem questões, fica muito difícil criar prosperidade. Outra coisa que impede da prosperidade chegar é preconceito, tá? Preconceito atrapalha muito, porque às vezes por causa de um preconceito seu você bloqueia uma oportunidade. Então, dissolva seus preconceitos. Comece a identificá-los e a curá-los, porque preconceito é uma doença, tá? Então comece a curar os seus preconceitos e liberar perdão para todas as situações. Ah, não é tão fácil assim perdoar. Sim, é. Desde o princípio que você entenda que para perdoar você não precisa ficar de beijinho em beijinho, de estar na casa da pessoa a todo momento, de se relacionar com a pessoa. Não, perdoar, gente, é simplesmente emitir um sentimento positivo, no sentido de que desejo bem para você, não tenho problema nenhum de raiva, eliminei isso, tudo bem, você errou, eu também erro, eu sou humano, reconhecer isso, que a gente também erra, né? E entender que aquilo já não me afeta, ou seja, isso não me afeta mais, isso não me dói, tá? Passou, foi, e aí solta, tá? Enquanto você sentir raiva, dor, mágoa, quando pensar no assunto, você ainda não perdoou, você precisa curar isso, tá? E aí quando você curou isso e não deseja nada de ruim para a pessoa, não tem raiva dela, você conseguiu liberar o perdão. Não quer dizer que você tem que ficar amigo da pessoa como era antes, porque às vezes a gente não consegue mesmo, tá? Mas também se essa pessoa vier até você porque necessita de alguma coisa, você não vai dar as costas para ela, porque você já não tem raiva. Eu vou só encerrar. Então temos que ter gratidão às pessoas ricas por elas existirem. E se você não admirar as pessoas ricas, você nunca será rico. Falando isso para encerrar aqui, namastê e até o próximo vídeo. Lembre-se, por favor, de dar um joinha se gostou do vídeo, de compartilhar com os amigos porque o conteúdo de repente pode ajudá-los. Quem sentir no coração vai ficar o meu número de Pix. Se vocês puderem fazer uma doação de qualquer valor, vai estar ajudando o canal, tá? E se quiser deixar um comentário, isso é muito bom, porque quando você deixa um comentário, os algoritmos do YouTube percebem que tem movimento lá no meu canal e começa a mostrar para outras pessoas esse conteúdo, podendo ajudar muito mais pessoas. Gratidão, gratidão. Namastê.